Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Olha só esse povo animado, 150 pessoas aí, todo mundo entrando. Boa noite para todo mundo. Fazia tempo que a gente não fazia uma live aqui, então a gente estava com saudade, a gente estava falando isso antes de entrar. Então, queria dar boa noite para todo mundo, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. E enquanto o pessoal está entrando, para os que já nos conhecem, vou aqui fazer algumas apresentações formais aqui de quem sou eu, quem é a Box, como é que vai ser o nosso encontro hoje, enquanto o pessoal está terminando de entrar. Cecília, eu também estava com saudade de estar aqui nessas lives e espero que vocês curtam o nosso conteúdo de hoje. Então, a gente está aqui representando a Box. Para quem não nos conhece, quem está aqui pela primeira vez, a Box é uma consultoria estratégica de negócio orientada pelo comportamento. Então, tudo que a gente faz nasce desse entendimento profundo das pessoas, da cultura, do comportamento. Então, a gente olha para isso de uma forma muito rigorosa, muito séria, para fazer recomendações de negócios para os nossos clientes. E aí, faz mais ou menos 3 anos, se eu não me engano, Henrique, depois me corrige se eu estiver errada, que a gente foi comprado pela CIT. Então, hoje a gente faz parte desse grupo, um grupo de tecnologia, uma empresa brasileira, mas com atuação global, justamente para a gente unir a nossa potência com esse olhar de negócio a partir do comportamento, junto com esse olhar tecnológico para movimentos que estão acontecendo. Então, hoje fazemos parte dessa empresa e a Box tem algumas frentes de negócio. Então, aqui internamente, a gente carinhosamente apresenta a Box Core, né? Como nasceu a Box, onde a gente faz desenhos de estratégia, onde a gente ajuda os nossos clientes a pensar no futuro, pensar em como é que eles vão inovar, pensar suas estratégias de produto, de marca, de negócio. A gente tem uma unidade mais focada em futuro e tendência, que é a unidade de futures. A gente tem uma outra unidade de negócio mais nova, onde a gente ajuda os nossos clientes a assegurar o impacto e até a implementação das nossas estratégias com um olhar mais de longo prazo e também com uma perspectiva mais focada em alguns movimentos emergentes, como a tecnologia, como a AI, e uma outra unidade de negócio que estou aqui representando, que é a Knowledge, que é essa unidade focada em conhecimento, focada em transformar os métodos da Box, transformar o jeito da Box de trabalhar, o conteúdo que a gente pesquisa, que a gente aprende, o jeito que a gente faz as coisas nesses cursos, nos conteúdos que vocês veem em todas as nossas plataformas. Então, estamos aqui muito felizes, eu e o Henrique. Então, o Henrique deve estar aparecendo aí na tela. Então, tá sempre aqui fazendo minha dupla, mesmo em outro fuso, né, Henrique? É 1 da manhã aí. Então, se quiser dar um oi pro pessoal, 1 da manhã ainda não, Fê, meia-noite, meia-noite, meia-noite. caminhando. Quando terminar, então. Quando terminar, vou terminar uma. Olá, pessoal, prazer estar aqui de novo, de volta com as lives, preparando e aquecendo aqui para o curso que começa no final do mês. Então, prazer. Esse é um dos assuntos. Todo curso eu acabo voltando para isso, né? Que são os assuntos que eu sou apaixonado, que eu e a Fê somos apaixonados, que a Box gosta muito, mas esse especificamente, falar de, enfim, storytelling, histórias, narrativas, é algo que me encanta. Então, está sendo muito prazeroso desenvolver esse curso, né? Então, a gente está muito, muito feliz. Então, essa live é o comecinho dessa história aí com vocês. E eu vou agora, né, devolver essa apresentação para a Fê e volto ali no final nas perguntas e respostas. Mas tenho certeza que vai ser muito legal esse conteúdo que a Fê vai compartilhar com vocês. Então, um até já. Obrigada, Henrique. Gente, para quem não me conhece, eu sou Fernanda. Vocês vão notar pelo meu sotaque, eu sou gaúcha, então sou responsável por essa unidade de knowledge aqui na Box. E como o Henrique falou, realmente é um conteúdo que a gente aqui está muito animado, feliz de estar desenvolvendo. Essa é a primeira vez que esse curso, né, vai para a rua e ele é fruto de uma pesquisa, de algo que a gente já vem estudando e olhando há muito tempo. E hoje a gente vai fazer o seguinte, então, só para dizer como mais ou menos vai acontecer. A gente tem aí uns 35, 40 minutos de conteúdo. Eu falo 35, 40
40 porque às vezes eu posso me empolgar um pouco, às vezes eu posso falar um pouco menos, um pouco mais, mas geralmente eu falo mais do que eu deveria. Desse conteúdo que a gente preparou, um pouquinho para vocês entenderem o que é que a gente quer dizer com storytelling em ação. A gente vai falar 5 minutinhos do curso para quem quiser saber mais e no final a gente ainda tem 15 minutos mais ou menos de perguntas e respostas. Então, quem tiver alguma pergunta, pode usar a nossa aba de Q&A, né, Q&A, e o Henrique vai respondendo ao longo do nosso encontro e no final ele traz algumas para a gente conversar aqui. Então, se vocês jogarem no chat, pode ser que a gente não consiga ver, melhor usar a aba, tá? Vocês estão prontos aí? Tá tudo bem? Vamos lá, então? Podemos? Então tá. Beleza. Gente, a gente trouxe aqui para vocês, deixa eu fechar aqui essa aba, senão eu vou ficar prestando atenção. A gente trouxe aqui esse conteúdo falando um pouquinho de storytelling é ação, como aprender a contar histórias que importam, porque no surgimento desse curso a gente começou a perceber que mesmo que as histórias, né, tenham um papel muito importante na nossa vida, e acho que é muito claro isso para todo mundo, a gente consome histórias o tempo todo, né, nas redes sociais, a gente consome pelo entretenimento, a gente consome na TV, a gente consome nos streams, a gente está sempre rodeado de histórias. Mas, além dessa ferramenta de comunicação e do entretenimento especificamente, desde que as histórias surgiram, quando você vai olhar, né, o papel e a importância das histórias, até na evolução do mundo, você percebe que as histórias elas são usadas para levar as pessoas a agir, para levar as pessoas à ação. Tipo o quê, Fernanda? Defender uma causa, chegar num território inimigo, lutar por alguma coisa, fazer uma peregrinação. Isso tudo era muito uma ferramenta, né? A partir das histórias, a gente vai aí envolver as pessoas, engajar as pessoas para que elas tenham uma ação, para que elas façam alguma coisa. Mas quando a gente olha no contexto profissional, no contexto de negócios, e quando eu falo, às vezes, contexto organizacional ou no contexto de negócios, parece que eu estou falando só das pessoas que trabalham em grandes empresas, né, numa multinacional. Não, estou falando de todos nós, pesquisadores, freelancers, RH, estrategista, logística, qualquer que seja a sua atividade, a gente está dentro de um ambiente de negócio profissional. E quando a gente olha o storytelling nesse contexto, a gente vê que geralmente a gente tem uma falha em relação a essa perspectiva. Ou porque a gente começa uma história sem deixar claro o que é essa ação que a gente espera, o que a gente espera que a pessoa faça, ou pior ainda, a gente não para identificar o que é o nosso objetivo ao fazer aquela história. O que é a nossa expectativa de ação em relação àquela audiência, para que aí sim eu faça um storytelling. Então, pensem comigo. Vocês têm muito claro o que vocês esperam ou o que esperam de vocês quando vocês entram numa reunião, quando vocês entram numa apresentação, quando vocês recebem e-mail? Tá muito claro assim, agora eu preciso que você aprove isso. Agora eu preciso que você se inspire com isso. Agora eu preciso que você me responda isso. Geralmente não está claro. Ou porque não está claro porque essa pessoa ou a gente mesmo não parou para fazer esse trabalho, ou porque geralmente não está dentro desse storytelling, dentro dessa construção. Então, a maioria das vezes a gente faz isso, a gente começa uma apresentação, que digamos assim é o lugar mais comum quando a gente pensa em storytelling, mas um e-mail, uma reunião, um briefing para um fornecedor, sem saber exatamente o que a gente espera. E, consequentemente, isso faz com que as pessoas não saibam muito aonde prestar atenção ou o que elas fazem. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Aquilo que você termina e fica assim, tá, mas o que é para fazer mesmo? O que é para fazer com isso que a gente viu nessa reunião? É para os próximos passos? É o quê? Então, isso acontece com muita frequência. E aí vocês podem perguntar, beleza, então tá, como é que faz? E isso foi um dos ganchos, uma das motivações que fez a gente montar esse curso. E aí muitas pessoas até nos perguntaram, mas vocês já tinham um outro curso que flertava mais com esse storytelling, né? Que era sobre storytelling, stories, muitas pessoas fizeram. E a gente resgatou um pouco, porque aquele curso ele era bastante focado em reporte, né? No jeito de apresentar até projetos da natureza da Box.
E quando a gente começou a mergulhar nesse assunto, a gente viu que existe aí um pensamento mais transversal. Então, a gente começou a aprofundar esse conteúdo para realmente construir um como fazer, entender como é que a gente ia transformar isso num método. Mas antes de eu mostrar um pouco como é que isso tá sendo construído aqui dentro, eu queria mostrar para vocês duas coisas que é importante a gente saber e que é importante a gente ter como lente para conseguir avançar. A primeira coisa é que novos tempos e novas histórias. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha o papel das histórias dentro desse lugar mais evolutivo até, a gente pode dizer, pode atribuir o papel de transmitir informação ou grandes mensagens para essas histórias. O que eu quero dizer? Durante muito tempo, essas histórias eram contadas, né? Tem até essa imagem que a gente tem de pessoas em volta do fogo, a nossa ancestralidade, coisas que eram contadas sobre a forma com que o mundo funciona, as plantações, os planetas, a lua, os mitos, deu um branco, religiosidade. Então, esse papel das histórias estava muito ligado a isso, inclusive dentro da oralidade. A gente tem que garantir que o nosso conhecimento vai ficar para próximas gerações ou para essas pessoas, ou que os valores morais, esses códigos aqui que a gente está construindo nessa organização da sociedade, vão estar disseminados. Então, o papel das histórias ele estava muito em relação dentro desse lugar, vamos chamar assim, desse ambiente da comunicação. Conforme o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo as histórias, elas vão entrando em um outro contexto. E aí, dando um salto no tempo, elas começam a surgir, elas começam a se configurar como uma forma de persuadir, como uma ferramenta de persuasão. Então, outros tipos de histórias começam a se moldar. E até eu acho que a gente começa a olhar para as histórias dentro de um contexto muito mais de disciplina, né? Onde tem as questões do teatro, onde tem as questões da fotografia, onde tem as questões do cinema, do rádio, da propaganda, da TV. Então a gente... Peraí, que alguém está falando comigo? Ah, não, é a Ju. Até para a gente entender que isso começou a ganhar um status de disciplina. Então, tem toda a nomenclatura que o cinema usa, o teatro, a TV, a propaganda. E mais ou menos em 1950, as histórias, inclusive dentro da propaganda, ganham uma perspectiva muito interessante, porque se antes essas imagens, esses personagens, eles eram usados só para decorar, né, a embalagem, eles começam a ganhar uma historinha, ele começa a ganhar personalidade, ele começa a ganhar o que aconteceu, o que acontece antes, o que acontece depois. E isso vai mudando tudo, né? Então, a gente poderia dizer que aqui começa a ganhar um status de storytelling, que é o telling, né? O storytelling é a pessoa que conta a história, ou esse ato de contar a história, fica muito na técnica de como você vai fazer quando surge aquelas teorias, né? Não é que surge, é que se consolida como a jornada do herói ou com os outros jeitos de pensar a história. Mas aí a gente pode olhar que no dia de hoje que as histórias estão ganhando outras perspectivas, que a gente chamou aqui de habitat. E eu acho que vocês vão conseguir concordar rapidamente comigo se vocês pensarem que as histórias hoje que a gente absorve, elas não têm mais essa relação entre quem está contando a história e quem está ouvindo a história. A gente está participando o tempo todo das histórias. Então, começa a acontecer alguma coisa e eu sou personagem e contadora de história ao mesmo tempo. Então, essas novas tecnologias, né, as redes sociais, a internet, a gente começa a configurar um novo jeito de consumir essas histórias e não só de descentralizar as histórias de quem é que está contando, a gente não consegue pegar na mão, assim, não tem uma pessoa contando, porque é uma fragmentação, porque ela está descentralizada, e a própria estrutura das histórias, mais curtas, com formatos diferentes, mais verticais, uma série de outras
questões. Então, aqui algumas pessoas começam a falar mais de narrativas. Eu acho que essa palavra até se difundiu muito mais em relação a narrativas e batalhas de narrativas políticas, mas nessa nossa perspectiva aqui é sobre esse lugar de que eu não sei muito bem aonde começa e onde termina. Então vejam, né? A gente começa a ter aí uma diferenciação e até se a gente quiser, existe aí uma diferenciação que a gente poderia fazer, e isso não é um consenso, porque esse assunto é realmente bastante pulverizado, até porque ele virou uma buzzword, mas o storytelling é muito mais essa estrutura de início, meio e fim, ela é linear, é o ponto de vista daquela pessoa, né? Vamos pensar no cinema, é o Spielberg que está contando, é o Tarantino que está contando, é aquele olhar daquela pessoa. Você não é participante, tanto que quando quebra a quarta parede, né? Quando o personagem fala com o público, é um evento, assim, aquilo é você está escutando e eu estou contando. E hoje não. Hoje a gente tem esse fim aberto, ele está indeterminado. Como é que começa e como é que termina? Eu não sei dizer. Ele é meio sistêmico, né? Tem um convite a você participar daquilo. E eu acho que isso muda bastante coisa quando a gente olha. Então, a gente começou a olhar isso e percebeu que tem uma coisa que, independente se a gente está falando de comunicação, de storytelling ou de narrativa, e aqui, gente, a gente vai usar esses termos como sinônimos, a gente não vai fazer essa diferenciação, mas tem uma coisa que não muda em toda a bibliografia que você pode ver, que você pode tentar estudar sobre esse assunto, que é a conexão. O que faz com que as histórias sejam uma ferramenta ou uma habilidade ou uma disciplina muito poderosa é o fato da gente conseguir conectar pessoas, da gente conseguir conectar ideias entre pessoas, e isso é o que leva à ação. Então tem uma frase de uma autora que é a Kendra Hall, que ela fala, né? A chave para o efeito persuasivo está na conexão que a história e o narrador criam com a pessoa do outro lado, assim como os narradores orais sempre fizeram. E aí a segunda coisa, eu chamei de figuras da nova linguagem. Então, o que é linguagem? Aos que já fizeram algum curso da Box ou participaram de alguma live, sabem que eu gosto de definir as coisas. O que é linguagem? Também é um conceito que existem aí algumas perspectivas, mas a gente se arriscou aqui em trazer um conceito, que é um sistema estruturado e compartilhado. Então, é algo que é convencionado entre nós. E a gente usa para transmitir significado. Então, a gente usa símbolos, a gente usa vocabulário, né, as palavras, a estrutura gramatical, uma linguagem falada, escrita, digitada ou sinalizada. E aí tem essa frase do Noam Chomsky, que é um filósofo e linguista, se não me engano, ele até ganhou um prêmio Nobel, e eu ia traduzir ela, mas eu acho que ela perde um pouco o punch, então eu vou só contar para quem não é tão fluente no inglês, que é a linguagem não é apenas palavras, ela é cultura, é a tradição, é a unificação da comunidade. É a história como um todo que cria essa comunidade como ela é. Tudo isso está, né, encapsulado ou junto dentro da linguagem. E eu acho que isso é muito poderoso, especialmente quando a gente olha e percebe que a linguagem é uma coisa dinâmica. Ela muda, ela vai mudando. E o que está acontecendo no mundo agora, gente? Uma série de coisas estão acontecendo e fazem a gente estar criando novas lógicas e novas formas de expressão. A internet, o streaming, os serviços on demand, os games, e a gente poderia ficar aqui listando. Tudo isso está criando uma nova linguagem, está criando novos sistemas estruturados e compartilhados que transmitem significado. Não é à toa que a gente tem, né, formas de se comunicar, uma linguagem própria, um monte de coisa está acontecendo. Então, essa linguagem na era digital, obviamente não vou conseguir passar por tudo aqui, a gente tem visto que ela tem algumas características. Uma coisa é o ritmo, né? A gente não pode negar que o ritmo que as coisas acontecem é muito diferente. A rapidez das histórias, do clímax, é muito diferente. Nem todas as histórias conseguem ter aquela mesma linearidade do início, meio e fim. E eu espero aquele momento, né? Eu apresento o personagem, que as teorias clássicas de storytelling, eu apresento o personagem, aí ele entra em conflito com alguma coisa, daí ele é chamado a
a jornada do herói como um todo. O ritmo é muito diferente. A outra coisa é ser visual. Vocês já perceberam? Os emojis, as imagens, os vídeos, eles estão aí para melhorar, para substituir ou para pontuar a história ou um texto que está sendo contado. E eu coloquei aqui, desculpa, uma pessoa imitando o sambinha da Virgínia, porque eu não aguentei. A informalidade, as regras gramaticais estão sendo ou ignoradas ou menos rígidas, a gente tem mais gírias, a gente tem mais expressões, a gente tem um vocabulário próprio, as pessoas têm uma proximidade ao falar, ao escutar, ao transmitir informações que é muito diferente. E vamos botar aqui uma última, essa questão de ser mais global, a gente acaba tendo acesso e sendo impactado por outras linguagens, por outras línguas, por outros códigos de outros lugares. E aí, quando a gente junta essas duas coisas, a gente pensa o seguinte, cara, tem duas coisas que estão acontecendo com as histórias e que eu vou dizer para vocês. A bibliografia formal e os cursos de storytelling formal não estão trazendo isso de uma forma mais estruturada. E eu vou dizer isso de carteirinha, o pessoal aqui sabe, eu li muitos, mas muitos mesmo, assim, mais de 20 livros nos últimos anos, no último ano, eu diria, sobre esse assunto. Eu fiz uns 7, 8 cursos de storytelling e isso a gente continua usando a mesma perspectiva, as mesmas ferramentas, as mesmas lógicas que a gente usava antes. E eu não estou falando só do entretenimento ou de marcas, porque eu acho que quando a gente está falando sobre o storytelling aplicado à marca, a gente considera algumas dessas coisas, mas quando a gente olha as lógicas que estão por trás disso aqui que eu mostrei para vocês e aplica no nosso universo de negócio, no nosso universo profissional, é como se isso não existisse. É como se você faz um esforço absurdo para contar uma história em 1 minuto e 30, mas assim, quando eu apresentar um projeto, vai ter 3 horas e é isso. Não precisa. E o slide vai ter um monte de texto e não vai ter imagem, e é isso. E a pessoa que vai falar não se preocupa se ela tem oralidade, ou se ela tem retórica, ou se ela tem carisma, ou se ela tem alguma coisa. E é isso. É como se esse mundo fosse a parte de tudo. E o que eu digo para vocês é, gente, a expectativa da gente é transversal. A gente cada vez mais tem expectativas de receber histórias que tenham estímulos da forma com que a gente tem consumido histórias, né? Em outros lugares da nossa vida. E foi aí que a gente resolveu montar um modelo. E a primeira coisa que a gente fez foi montar um modelo que tivesse uma abordagem multidimensional. O que isso quer dizer? Palavra meio difícil, né? Vou explicar. A outra coisa que a gente percebeu é que quando a gente fala que um storytelling é bom ou que a gente precisa de storytelling e você resolve aprender sobre esse assunto, você tem que escolher por qual perspectiva você vai aprender isso, como se uma coisa fosse separada da outra ou se uma coisa fosse mais importante do que a outra. O que eu quero dizer? Ou você aprende sobre a história ou você aprende sobre o storyteller, ou o comunicador, como eu falei aqui. Então, você vai aprender sobre técnicas de storytelling, de como a história pode ser montada, qual é o ritmo, qual é o fluxo, ou você vai aprender a como falar em público, como se portar. E mais ainda, ou você aprende uma questão mais de o que contar nessa história, ou de como contar nessa história. Você vai fazer um curso, por exemplo, de PPT, você vai aprender a diagramar os slides, ou você vai aprender a falar em público. Mas o que torna um storytelling poderoso é quando a gente olha isso por uma perspectiva multidimensional. Quando a gente olha que todos esses elementos em conjunto é que fazem o storytelling ser poderoso. Se você olhar só para um quadrante ou só para outro quadrante, não quer dizer que não vai funcionar. Mas quando você olha as grandes histórias, as coisas que mais têm impacto, é que elas têm uma combinação de vários desses elementos. Faz sentido? Dá para entender? A gente começa a ver que essa perspectiva de vários quadrantes está presente em muitas das narrativas que a gente admira. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é o nosso exemplo do Felca.
E aí, se você estava num buraco, se você estava ausente e não sabe do que eu estou falando, depois você procura o que, que isso quer dizer. Mas o Felca é uma pessoa que no último mês aí ganhou bastante notoriedade dentro da internet, porque ele fez aí um vídeo falando sobre um assunto bem importante, a adultização. E por que, que eu resolvi trazer ele? A gente conversou um pouco. Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre essa linguagem, sobre esses aspectos de uma nova linguagem, de um novo jeito de contar histórias e de consumir histórias, as pessoas do universo de negócio organizacional dizem: não, mas isso é na internet, isso é no entretenimento. Aqui a gente está falando sobre assunto sério. Aqui a gente está falando sobre coisa séria. E aí eu vou dizer para vocês, gente, não tem nada que fique mais sério do que a adultização. Não tem nada que seja mais sério do que o assunto que o Felca está trazendo. Então eu acho que ele faz aí uma boa reflexão para a gente tangibilizar um pouquinho aqueles 4 quadrantes que a gente falou antes. Então vejam, se a gente fosse olhar essa história que ele está contando, o que, né? O conteúdo da história, o que que é? A gente consegue entender o que que tem ali. Ele está falando sobre uma denúncia, ele está falando sobre crianças que estão sendo sexualizadas na internet, de pais que estão incentivando isso, de como o algoritmo está trabalhando em relação a pessoas pedófilas. A gente consegue entender muito claramente o que que é a relevância do que ele está falando, da história que ele está falando. A gente também começa a olhar como ele está contando essa história. Ele fez um vídeo de 49 minutos. 49 minutos, teoricamente, não é assim um tempo que outras pessoas diriam que a gente vai ter aí uma retenção muito boa. Vocês concordam comigo? Um vídeo longo para o momento que a gente está falando. Mas mais do que isso, a história não acaba naquele vídeo. Porque quantos podcasts ele foi? Quantos programas do Fantástico, do Bial? Via 2 dias atrás, ele postou um outro vídeo, que é o que aconteceu depois do vídeo. Então você vê que a narrativa ela não termina em si mesmo, ela está acontecendo, né? O como ele está contando essa história, teve uma pesquisa de 1 ano, teve um monte de coisa que ele está colocando ali no jeito com que ele está contando essa história. Mas aí, por que que é ele que está contando? Quem é essa pessoa? Né? Por que que ele, enquanto comunicador dessa história, ele é um youtuber, ele é um influenciador, ele é muitas vezes apresentado como humorista, ele tem 27 anos e ele já está construindo esse lugar de alguma forma, as pessoas estarem olhando para algumas denúncias que ele está fazendo, do Tigrinho, das lives de NPC, dos próprios produtos da Virgínia, que foi quando ele mais viralizou. E ainda tem o como ele está falando isso. Ele não seria, eu acho, apontado pela maioria das pessoas, pelo menos, como um grande orador. Ele não tem nenhum vício de linguagem, ou ele fala de um jeito que não tenha nenhum erro de português, mas ele conversa com a comunidade, ele posta lá sobre o resultado que aquilo está acontecendo. Ele tem ali um diálogo com aquele grupo que ele está falando. Então, vejam, quando a gente olha isso aqui junto, não dá para isolar que o storytelling é só o jeito que o vídeo é construído, ou que é só a relevância do conteúdo que está sendo falado, ou que é só porque o Felca é o Felca, porque ele já é famoso e tem não sei quantos milhões de seguidores, ou só porque o jeito que o Felca fala é... É tudo junto. É tudo um grande, né, bolo de coisas que se potencializam. Por que é desse jeito? Então, a gente até estava conversando, eu e o Henrique, se o mesmo conteúdo, se ele tivesse sido feito por uma pessoa dentro de uma universidade, talvez já tenha sido feita, talvez não tivesse a mesma potência. Ou se tivesse sido feito por um grande influenciador, mas com outro tipo de linguagem, com uma linguagem mais séria, com linguagem de denúncia. Teriam tantas possibilidades, mas quando você junta esses 4 quadrantes, você entende que aquilo junto é que tem um potencial de ser uma grande história, uma grande narrativa, um grande storytelling. Beleza, Fernanda, entendi, mas vamos além. Nos últimos anos, eu acho que nos últimos 2 anos, a gente está
assim, falando o tempo todo sobre o desafio da atenção. E realmente, né, gente, estamos aí com tanta sobrecarga de conteúdo que muitas vezes a gente tem aí que levantar a mão e pedir atenção. Mas o que a gente acredita é que a atenção é o primeiro desafio que a gente tem. Existem outros dois. Então, obviamente, eu não tenho como passar uma mensagem como a do Felca, tão importante, se a pessoa não der play no meu vídeo. Eu preciso, de alguma forma, que essa atenção seja estimulada, seja requerida, conquistada. Mas dentro do nosso universo tem uma coisa que vem depois, que é a retenção. E o que é retenção? Você entra numa reunião, muitas vezes porque você é obrigado, ou numa apresentação, mas você tem que permanecer ali. Você tem que continuar envolvido com aquela história. E mais do que isso, você tem que reter aquilo que está sendo contado. Se eu falar um monte de coisa aqui para vocês e vocês não lembrarem de nada amanhã, dificilmente isso vai ter tido algum resultado. A gente pode ter, vamos ver quantas pessoas aqui, ó, 300 pessoas online. Se amanhã isso não tiver, de alguma forma, vocês não lembrarem que eu falei do Felca, eu ganhei a atenção de 303 pessoas, mas não tive retenção. E ainda, obviamente, se isso não se transformar em alguma outra coisa, se vocês não mudarem a forma que vocês vão fazer narrativas, ou se vocês não se interessarem em saber mais sobre o Connect, isso tá. Eu consegui uma das 3 fases disso. E aí, o que é o nosso modelo? A gente juntou as duas coisas. Então, a gente olhou, ó, atenção, retenção e ação. Eu preciso olhar para essas três dimensões. E eu preciso olhar que o storytelling tem aí essa multidimensionalidade. E aí a gente olha essa mesma figura aqui por uma outra perspectiva. Conseguem entender? É como se ele fosse de baixo para cima, né? Assim, ele é um funil. E aí o que a gente faz? A gente plota as duas coisas juntas. E aí, gente, a coisa fica muito legal, porque a gente fez um estudo para entender o que em cada quadrante é a coisa mais importante ou as coisas mais importantes que fazem a gente romper essas barreiras da atenção, da retenção e da ação. Então, o que eu preciso fazer na história para ela ter atenção? O que eu preciso fazer para ela ter retenção e ação? O que eu preciso fazer do ponto de vista do que, do como e da mesma forma o comunicador. Então, a gente foi moldando isso para entender e traduzindo isso para o nosso universo. E, obviamente, né, quero só já dar essa notícia para vocês, eu não vou passar todas essas coisas aqui, aí eu vou fazer aqui a vendedora e vocês vão ter que fazer o curso para entender tudo. Porque justamente isso é a coisa mais legal que a gente se deu conta. A gente precisa ir olhando de forma multidimensional, mas passando dessas barreiras para que a gente consiga fazer esse desenho. Então, essas 12 coisas que a gente chegou são a partir dessa análise. Ah, Fê, não, tudo bem, mas aí tu não vai falar nada para a gente? Vou falar um pouquinho. O que a gente entende é o que está em volta, o que é a barreira da atenção, é essa expressão que se usa muito em inglês, né? O que é catch, o que eu capto a atenção de você. O que está na retenção é o que é o stick, né? É o que fica, é o que você retém. E justamente a ação é quando você se conecta com aquele conteúdo. E aí, para dar um gostinho dos conteúdos que tem ali no meio, eu vou voltar para o vídeo do Felca e vou dar alguns exemplos. Uma coisa que a gente percebe muito como uma dessas ferramentas aí, dessas 12 coisas, é a usabilidade das histórias. O que eu quero dizer com isso? Como você usa a UX da história. A história também tem uma UX. E eu vou mostrar o vídeo do Felca e depois eu vou um trechinho e eu vou comentar por que ele tem usabilidade. Eu quero mostrar para vocês. É isso que eu tô vendo, né?
O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente à vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. Vocês percebem que ele começa o vídeo e ele diz: esse vídeo é uma denúncia e esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Primeiro vai ser leve, depois vai ser isso, depois vai ser aquilo. Percebam que a maioria dos conteúdos que a gente consome hoje tem essa navegação muito clara. Você entra no streaming, você sabe qual é o episódio, quanto tempo falta para o próximo, qual é o antes, o depois, o tempo, quanto você já consumiu. Se você entra num podcast, você consegue acessar a lista de minutos, você sabe o que vai acontecer em cada minuto, qual eram os principais highlights do conteúdo. Você tem uma navegação desde sempre. E o que acontece? A gente entra, às vezes, numa reunião e não sabe o que vai acontecer, quanto tempo vai acontecer, o que eu faço, o que vem antes, o que vem depois, que horas que eu vou poder se levantar para fazer xixi nesse treinamento. A gente não sabe nada. E isso dá um tilt na nossa cabeça. Tilt é uma coisa gaúcha, será? Às vezes eu falo uns gauchismos que depois eu fico pensando. A gente não consegue, a gente começa assim, gente, isso aqui não tem essa lógica do tipo de história que eu estou consumindo. Então, a usabilidade das histórias, a gente precisa aprender a fazer. A segunda coisa é a didática, tá? Olha só, vou mostrar também aqui uma outra coisa que ele faz. Como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vem ter um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar. Olhem a didática, ele fala aulinha de algoritmo. E aí ele vai mostrando, ele vai falando e mostrando. Então, é muito claro o que está acontecendo. Você vai lá, você faz isso, você faz aquilo. Ele vai te dando quase que um passo a passo com recursos visuais, de vídeo, de som. Ele tem toda uma estrutura que vai ajudando você. E aí, se vocês me disserem, ai, Fernanda, mas isso é um vídeo. Não, gente, isso dá para fazer. Aplicado essa mesma lógica, a gente tem que usar isso a nosso favor nas histórias que a gente conta. Não é porque a gente trabalha com número que isso não é importante. Ele vai conduzindo a gente a partir desses recursos, né? Tem muito estímulo visual. Tem uma hora do vídeo até que ele diz, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aí ele entra no celular e ele vai dizendo o que vai acontecendo. Alguém colocou ali, ele conduz a atenção. Exatamente, a didática tá em você ir mostrando aonde que você tem que prestar atenção agora. Mais um, posicionamento. Se a gente está falando com um volume, né, o tamanho de coisas que a gente tem, não tem mais espaço ou tem muito pouco espaço para quando você não tem uma opinião. Mostrar um monte de dado, mostrar um monte de descoberta que você fez na sua pesquisa ou possibilidades da sua estratégia, sem ter um posicionamento, sinceramente, gente, muito difícil você ter atenção, retenção e ação. Tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chega a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara, porque ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia,
Sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Então eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativo. Paciente afogando o próprio sangue. Então, Josefina, exatamente. Nem ele suporta criança coaching, que é essa parte do vídeo que ele está falando. Mas percebam, ele não tem nenhuma preocupação, obviamente dentro da estética dele, de falar que aquilo é bom ou que aquilo é ruim, ou que a gente deve fazer isso, ou na opinião dele deve fazer isso. E, obviamente, as coisas se misturam, e o último é sobre a informalidade. Então, percebam que parte também do jeito acessível de consumir esse conteúdo, apesar dele ser um conteúdo muito forte, é porque tem uma informalidade, tanto na narrativa que ele faz, né, no jeito com que ele faz, quanto esses alívios cômicos, uma leve piadinha, umas referências mais pop, que não tem problema da gente entender, como essa que eu vou mostrar para vocês agora. Lá. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado... Então vocês percebem como é fácil de entender o que ele está falando, a linguagem que ele vai usando é vai com Deus, tchau e bênção. Ele fala, se o Fiuk já fez não sei o quê, tem um certo alívio, tem uma certa leveza dentro de um assunto que seria intragável de ouvir de uma outra forma. Então, quando a gente olha essas 4 coisas, são alguns exemplos que a gente está vendo que estão presentes em uma série de narrativas e que a gente precisa traduzir para o nosso universo, que a gente precisa aprender a aplicar no nosso universo. Não quer dizer que porque a reunião é com o CEO, gente, que aquilo precisa ser uma linguagem ABNT, né? Que a gente precisa falar formalmente, que a gente precisa fazer uma inflexão do verbo, que é uma coisa que a gente não usa, que a gente não consegue se conectar, que a gente não tem essa presença, que a gente não tem essa intencionalidade ao contar a história. Então, isso é algo que a gente tem observado muito. E aí, vocês podem nos perguntar aqui para encerrar também, e a gente ouvir um pouquinho as perguntas, por onde começar. E aqui também é uma coisa interessante, que se a gente falou que os desafios da audiência, né, das pessoas que estão nos ouvindo, começa com um desafio de atenção, retenção e ação, esse lugar, né, essa ordem, ela se inverte quando a gente está construindo. Se para as pessoas a gente precisa captar atenção para fazer a retenção e ter ação, quando a gente está construindo é o contrário, eu começo pela ação. O storytelling é sobre ação. Eu preciso saber o que eu quero com aquela reunião para conseguir desenhar a reunião. Eu preciso saber o que eu quero com aquele e-mail para saber desenhar aquele e-mail. E eu estava me lembrando que no meu tempo de agência, né, eu aprovava muita coisa, tinha que mandar as coisas para os meus clientes. E o que eu fazia muito era já botar no título o que eu esperava daquilo. Então era aprovar para ciência, para referência. Então a pessoa já consegue saber. Se ela tem 20 mil e-mails, ela olha e fala, aprovar. Nossa, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é a resposta que eu preciso dar. Quando você começa a pensar nisso, você faz uma adaptação, você faz um ajuste na história para conduzir a pessoa a nos dar a resposta ou a ação ou aquilo que a gente espera. Então, gente, a gente está falando sobre histórias intencionais. Elas precisam ser pensadas a partir da ação. Então, trazer de forma clara e, obviamente, convincente qual é o assunto que a gente vai falar e por que você vai falar, e que a cada frase, imagem, vídeo, a gente se pergunte, né, o porquê e se aquilo está atingindo o nosso objetivo. Então, cada história que a gente conta, ela deve
e precisa ser motivada por esse desejo, por essa ação, por essa resposta que a gente quer. E aí, para também já o Henrique trazer as perguntas, o curso é exatamente sobre esse modelo que a gente está criando. Então, para os que não sabem, ele acontece do dia 27 ao dia 12 de outubro. Ele é um curso online, ao vivo, de 9 encontros, mais ou menos 2 horas cada. Então, são 18 horas, ele vai ser segundas, terças e quartas. Então, são aí, a gente começa com a introdução, a gente vai ter uma aula focada em cada um desses pilares, atenção, retenção e ação. A gente vai ter uma masterclass que é com o Cássio Prates para falar de imagens, só de imagens, do poder das imagens. Ele é um estrategista e um pesquisador que está olhando muito para imagens e o poder imagético, especialmente olhando para a moda, e ele vai fazer essa tradução para a gente. E depois a gente combina tudo isso. E algo que a nossa comunidade, vocês pediram muito, era para a gente fazer, botar a mão na massa mesmo. Então, os últimos 3 encontros, eles vão ser de um exercício que a gente vai fazer junto, a gente vai botar a mão na massa e aplicar os conceitos que a gente vai ter aí desenvolvido e aprendido antes. Então, o curso, ele tem esse conteúdo autoral, ele está sendo desenvolvido, ele está sendo construído, esse modelo, né? Essa visualização que eu mostrei aqui para vocês agora, ela nasceu aqui de milhões de desenhos e conversas e pesquisas nossas. Ela tem uma masterclass, ela tem esse exercício onde a gente vai conversar, vai dar feedback para vocês. Então, a gente espera que vocês curtam muito. E a gente decidiu essa semana fazer uma aula extra. Então, a gente botou aqui, ainda não tem data, mas a gente vai fazer uma aula extra, óbvio, gratuitamente para quem fizer o curso, onde a gente vai focar um pouco no processo, especialmente em projeto. Assim, a gente vai fazer esse olhar mais específico para projeto, né, de pesquisa, de estratégia, a partir até da nossa experiência aqui na Box, como é que a gente trabalha com isso. Então, estaremos eu, Henrique, Amanda e a Vives, que é a nossa estrategista, e, obviamente, a gente sempre faz isso aqui, cupom de desconto. A única diferença na plataforma, gente, é que vocês têm que colocar o código agora. Me sinto super blogueira dando código de desconto para quem quiser se inscrever no curso. Vocês usam webinar 10, tá? A Ju colocou aí no chat. E aí agora vamos para as nossas perguntas e respostas. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ver um pouquinho vocês. Boa, Fê. Como sempre que eu pego os microfones aqui, eu falo, toma uma água, dá uma respirada funda. Acho que tiveram algumas interações aqui, alguns comentários, trazendo algumas questões, né? Uma pessoa nos perguntou, aqui entrou como participante anônimo, senão eu citaria o nome, se a gente estava contemplando, né, setor público, como que isso poderia ser aplicado. E eu trouxe, né, que é claro que a experiência da Box é muito maior com o mercado privado. Já tivemos, né, atuações mais pontuais com o terceiro setor, com o setor público, mas é importante frisar que quando a gente desenvolve um curso como esse, a gente está pensando numa aplicabilidade universal, né? Então, para todos os tamanhos de companhia, para todos os tamanhos, né? Para todas as etapas e fases de carreira de um profissional, né? Então, uma pessoa que está começando, uma pessoa que já está há muito tempo no mercado. Então, a gente considera todas essas variáveis e também os mais diferentes setores, né? A gente entende que esse é um processo e essa matriz, né, que a gente começa a desenvolver sobre, né, storytelling, sobre narrativa, separar e entender as funções de cada etapa, né, desse processo, elas se aplicam, né, para todas essas variações que podem acontecer, né? Então, aqui eu trouxe um pouco essa perspectiva, mas achei importante trazer essa pergunta para ao vivo, porque vocês podem estar se perguntando, pô, eu tenho uma empresa que sou eu e mais uma pessoa, eu trabalho numa empresa que são 15 pessoas, será que isso não é só para grandes empresas? Não. Não. Não, super não. O que eu sempre digo é, o processo de aprendizagem, ele é uma via de 2 mãos. Então, a lógica, ela é aplicável, ela vai precisar que a gente converse junto e que a gente faça essa tradução, né? Ela não vai assim... Vocês já viram aquele meme do Chaves, né? Assim, essa eu sabia com laranjas. Não, gente, a lógica, ela é aplicável para todo mundo. A lógica é a mesma, a gente tem que fazer, às vezes, alguma concessão, às vezes, alguma tradução, mas realmente são lógicas, porque
Se você trabalha no setor público, você ainda acessa a internet. Se você trabalha numa grande empresa, você ainda acessa a internet. Se você trabalha numa pequena empresa ou é um autônomo, você ainda acessa a internet. A nossa cabeça está sendo moldada a um outro tipo de história. A gente está com a expectativa de consumir as coisas de um jeito diferente. Então, a gente vai precisar se adaptar. Senão, eu costumo brincar aqui com o Henrique que é que nem fazer exercício de prancha. Assim, você está numa reunião e é como se estivesse na academia fazendo um exercício de prancha, sabe? É assim, meu Deus, me tira daqui, não quero estar aqui, é muito chato, não está engajante, não está nada. Então, com certeza, é para servir para todo mundo. Boa. Érica trouxe uma pergunta, essa pergunta aqui, para você, ela é complexa, porque para a Fê falar top 3 livros, mas a Érica Top traz, né? 3 Quais são livros. 3 livros, né? Top 3 livros de storytelling que a gente recomenda. Eu disse que antes de mais Érica, nada, tem tantos, tem tantos, tem tantos. Olha aqui, ó, não sei te dizer, é muitos a gente tem mesmo. toda uma bibliografia que a gente vai recomendando É. ao longo do curso. Eu falei, eu vou jogar para a Fê, não sei o que Eu que vou vem. recomendar, eu vou ser bem disruptiva. Eu vou recomendar aqui, ó, 2, mas eu vou recomendar os menos que tu espera, Érica, que é esse aqui. Eu acho que o Histórias que Inspiram é um que eu falei ali da Kindra Hall. Ele é bem fácil e ela tem essa perspectiva mais de negócio. Eu vou recomendar o The Comedy Bible, que é sobre stand-up comedy. Parece que não tem nada a ver, mas é muito legal, que é a forma com que os comediantes entendem e fazem roteiro de história. E tem uma coisa muito grande das apresentações. E tem um outro livro que é A Arte de Escrever Bem no Trabalho, da Harvard Business Review, que eu acho bem didático em termos de e-mail e textos, assim. São 3, mas realmente tem muitos, assim. Para vocês terem uma noção, eu estou fazendo uma planilha de livros, de tanta coisa que tem, realmente. Vamos aqui, Ramon traz. Se pensarmos no contexto das marcas, como definir os limites de participação barra cocriação do público nas narrativas? E como o consumo se manifesta nesse cenário? O que eu poderia... Vou começar aqui, Fê, daí eu te passo. O que eu poderia dizer é que controle, né, de uma história mais ampla é algo que hoje ninguém tem, né? Ninguém consegue controlar uma história, nem a própria história, porque uma vez que coisas começam a ser ditas, você não controla. O que dá para fazer em definição de limite é qual vai ser a sua, né, enquanto instituição e enquanto marca, quais vão ser as suas estratégias, o que você vai definir, quais são as suas narrativas. Então, isso você consegue fazer, né? E claro que dentro disso você consegue interagir, entendendo, monitorando como os consumidores, as pessoas vão se relacionando com a sua marca. Vou dar um exemplo aqui muito rápido, né? Então, todo mundo, ou parte de vocês acompanharam, né, no final de semana, aquela questão de um evento promovido por uma marca de cerveja, a Spaten, que era um evento para celebrar as artes marciais, esportes de combate. Teve uma luta no final de dois atletas, né, do Popó e do Vanderlei Silva. Acaba naquela confusão, e a partir daquilo, né, a história que a marca queria contar, a narrativa que estava sendo criada, ela, por uma questão ali factual, você não tem mais controle daquilo. E aí começa toda uma discussão, né? A marca deve continuar, não deve continuar, o que a marca faz? Uma vez que ela está envolvida nessa história e ela é protagonista dessa história, ela vai ter que escolher alguns caminhos. Então, os limites você pode criar a partir de uma estratégia. E você vai criando e contando histórias. Mas, né, você não tem mais controle. O que você pode fazer é entrar nas histórias, desenvolver comunicação, mas ter controle, estabelecer exatamente o que vai acontecer é impossível. Fê, quer comentar algo dentro dessa... Eu diria que aí que eu acho que é uma nova lógica. Eu acho que você não deveria querer controlar. Eu acho que as histórias que conectam são as que viram narrativa, as que não têm limite. É quando uma história realmente é engajadora, é quando você perde o controle, é quando a história não é mais sua. É quando ela vira uma narrativa que está sendo construída de forma fluida. Então, a comunidade, né, a construção de comunidade, que é um lugar que se fala muito das marcas, ela está muito relacionada a isso. Você está ali construindo junto com as pessoas. E eu acho que aí que mora a questão mais legal.
pensa que você faz uma super estratégia para sua empresa. Se as pessoas não forem parte daquela narrativa, dificilmente elas vão implementar essa narrativa. Elas não vão conseguir. Se aquela narrativa ainda for só sua, se só você tiver o controle dela, por mais que você comece ela, a gente não deveria querer controlar, a gente deveria querer que ela ganhe outras perninhas, ela ganhe sua independência. O Ramon responde aqui, né? Continua a conversa com a gente. A marca poderia ser responsável pelo start? Com Exatamente. certeza. Dá um start. Ela vai com certeza gerenciando isso, mas eu acho que quando assim, eu tô no hiperfoco das séries adolescentes, tá, gente? Então eu tava vendo o The Summer I Turned Pretty, não sei se tem alguém aqui que assiste junto. E você vai vendo que a narrativa ela perde, as pessoas, aquilo vai virando uma conversa, aquilo vai virando os edits das pessoas, as opiniões, aquilo vai ganhando uma vida própria. E a marca, e a autora, nesse caso, ela vai dando pistas, ela vai direcionando, mas ela não é a detentora de todas as pontas dessa história. Não, total, Fê. Assim, e é impossível hoje, nessa configuração de mundo, as reações e as expectativas sempre corresponderem a uma positividade que uma marca espera. Você perde esse controle. É o que a Fê falou, você não vai controlar. E a história vai se formando. Mas não é mais simplesmente sobre ser bom ou ruim, a coisa ser binária, né? A história ia acontecendo. Tem mais duas perguntas aqui, entraram três, eu acho que não vai dar tempo de responder todas, mas eu vou puxar aqui. Tiago traz, um, como lidar com um workflow que demanda apresentações literais com muito beabá? Acho que para não ficar muito preso, talvez seja essa a pergunta. Putz, instituições que já tenham matrizes muito duras. Será que é? Eu não entendi direito a pergunta. Tiago, não quer explicar? Pode explicar no chat aí enquanto a gente vai vendo as outras. Franciele traz, como vocês acreditam que essa nova lógica tende a influenciar no storytelling de um projeto de branding? Muito. Eu acho que é isso eu acho que é isso que a gente está falando. Você vai contar uma história de branding, você vai contar uma história. Alguém falou ali sobre o flow de um relatório de pesquisa, uma apresentação de pesquisa. Será que você precisa contar todo o caminho da pesquisa? Ou será que são dois documentos diferentes? Por exemplo, será que um não é o relatório que a pessoa vai ler e o relatório que a pessoa vai apresentar? Será que o que é importante num projeto de branding é a pergunta que a pessoa fez? Então, a gente, a partir dessas lógicas, vai conseguir fazer essas perspectivas dentro de apresentações de branding ou de pesquisa ou do que quer que seja. O Thiago escreveu aqui, vamos ver, as apresentações tendem a ser Volume um de volume de explicação. explicação e didática tão grande que o foco do conteúdo... entendi, o beabá é ficar explicando cada mínimo detalhe, né? Perfeito. Acho que é exatamente isso que a Fê estava trazendo agora. É muito diferente. Aqui na Box a gente tem uma visão bem forte sobre isso e cada vez a gente tenta amadurecer mais isso dentro do nosso processo. Tiago, dentro dessa sua pergunta, que é o relatório é diferente da apresentação, né? Então, um relatório ele pode ter tudo, o beabá, tudo detalhado. Será que a apresentação precisa? Será que a gente não vai perder a nossa audiência se a gente quiser contar tudo nos mínimos detalhes? E isso é diferente. Eu lembro quando a Box começou, só que trazendo para vocês, quando a Box começou, eu estou desde o comecinho da Box, né? Eu tenho 20 anos de Box. Quando a Box começou, a gente chegava a fazer apresentações que duravam 8 horas. Não tem 6 como. horas. Eram 2 turnos. A gente apresentava 3 horas de manhã, parava, tinha um almoço, voltava, ficava mais 4 horas à tarde. Assim. Então, isso mudou. E era uma apresentação, tinha ali seus 500, 600 slides, enfim, e era feito pensado nisso, né? Muitas vezes o nosso relatório, se você for ler ele inteiro, você vai demorar um tempão para ler. Mas a apresentação cada vez tem sido, né, encurtada. Então, isso é algo que eu discuti bastante. E essa descentralização, né? A Paloma perguntou se a gente cria narrativa a partir de edits, fanfic, dessa interpretação. Eu diria que a gente bebe disso para mostrar que você pode transcrever ou transcorrer ou transportar essas lógicas para outros universos. Então,
se existe uma forma mais descentralizada de consumir esse conteúdo, será que a apresentação não tem que ser mais curta? Depois tem um documento onde você aprofunda? Será que não tem um outro momento? Será que os TPs até chegar na apresentação final já não tem que ser pensados para justamente ir contando essas nuances que você não vai conseguir contar? Então eu não diria que a gente vai se aprofundar em fanfics ou edits, mas são coisas que a gente está bebendo, aprendendo para traduzir para o nosso universo, para o nosso conteúdo. E aí, a última, enquanto o Henrique está respondendo aqui, para a gente encerrar mesmo, uma pessoa anônima colocou ali que é muito desafiador encontrar essa linha tênue entre atualizar o discurso dentro de um universo como o do Felca, como dessas histórias, e em outros contextos, se eu entendi bem, como criação de conteúdo. Mas é justamente isso que a gente quer propor, que a gente aprenda com essa lógica e faça as traduções necessárias e consiga aprender com essa nova lógica das histórias ou das narrativas e dessas novas linguagens para trazer essa perspectiva para o nosso universo de histórias dentro dos negócios. Eu aqui trazendo um último comentário, Fê, a gente estourou aqui nosso tempo, peço até desculpa, 3 minutinhos aqui que a gente passou, mas eu diria que acho que esse novo contexto ele é muito desafiador e por isso que a gente abre, né, aquela matriz com aquele funil que a Fê apresentou, que a gente está muito acostumado a pensar muito binariamente, né? Você tem numa ponta quem vai apresentar e na outra ponta a audiência, e como essa relação é estabelecida. E hoje a gente tem muitos outros vetores que acontecem, né? Então essa ponte ela não acontece mais diretamente. Então hoje, quando eu vou apresentar um trabalho, né, aqui na Box para um cliente, se eu não entendo esse contexto mais amplo, essas histórias que estão acontecendo ali dentro, é muito mais difícil de estabelecer a conexão. Então, é muito sobre isso que a gente vai, né, ter todo esse tempo de desenvolvimento do curso, essa troca com vocês, essas atividades, enfim. Acho que realmente estamos muito animados e muito felizes com esse curso, que eu acho que a gente chegou num dos lugares que para quem conhece o trabalho da Box, é uma dos superpoderes da Box, digamos assim, né? Então, é isso. Reforçando. Gente, obrigada por todo mundo que continua aqui com a gente, a retenção aqui. Espero que a gente se veja, se não nesse curso, nas próximas lives. A gente com certeza vai disponibilizar essa gravação para vocês assistirem de novo. E se tiverem perguntas, se tiverem outras questões, mandem nos nossos canais oficiais. E boa noite, muito obrigada mesmo. Obrigada, Henrique, Ju, todo mundo que está aqui com a gente. E Amanda. Beijo, gente. Até a próxima.